Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje a história, quem vai contar a história da meia-noite hoje é a minha. Meu nome é Célia Regina. Eu era só a Celinha, eu tinha 12 anos de idade, quando a minha família alugou aquela casa para nos mudarmos. Era uma casa gostosa, espaçosa. A gente estava habituado a morar em casas mais apertadas, mas aquela casa era muito frondosa. Tinha um quintal bacana, com mangueiras, goiabeiras no quintal. A casa era bem distribuída. Lembro que a minha mãe adorou a casa, meu pai também, porque ele disse que tinha até espaço para ele fazer uma oficina de marcenaria no fundo da casa. Meu pai trabalha como marceneiro. Normalmente o trabalho dele é externo, é na rua, mas ter uma oficina em casa iria ajudar bastante. Aquela casa tinha todos esses espaços. E tinha mais. Impressionante o sofá que havia na sala. Era o único móvel que havia ficado na casa. A pessoa que estava alugando o imóvel dizia: olha, observem esse sofá. Dá uma olhadinha. Eu tenho pena de tirar esse móvel daqui, porque ele foi feito sob medida para a sala. Dá uma olhada. Todo feito em madeira, os estofados de couro. Sentem. Nossa, não tinha coisa mais macia do que o estofado de couro daquele sofá. Tanto no assento, como também no encosto. E o encosto, ele era alto, de forma que você podia apoiar também a cabeça. O móvel era perfeito. E era um sofá muito grande, fora da medida padrão. Ele ocupava toda a extensão da parede e ele não tinha poltronas. Então, normalmente o sofá é o sofá e 2 poltronas. Esse não. Era só o sofá principal, mas longo, porque ele ocupava toda a extensão da parede. Então, a pessoa que alugava dizia: olha, se não for incomodar, eu deixo o sofá aqui com vocês, porque eu não tenho onde colocá-lo, em primeiro lugar, eu não tenho para quem vendê-lo, e é uma peça especial. Vocês sentaram, vocês viram a qualidade do sofá? A minha mãe se apaixonou, meu pai idem, meus irmãos também, e eu, a mais velha, provei na hora. Eu ficava assim, sabe, toda hora sentando no sofá e fazendo aquele movimento assim para cima e para baixo sentada, para sentir a maciez e a beleza do sofá. Então ali ia ser o meu canto e tudo era naquele sofá, sabe? A partir daquela nova vida, tudo era ali. Os meus estudos, eu gostava de estudar falando comigo mesmo em voz alta, como se eu fosse a professora. Então eu me explicava a matéria. E eu fazia tudo isso, às vezes deitada ou sentada no sofá de couro, um couro marrom, macio e extremamente comprido. Um sofá maravilhoso que ficava de frente para a televisão. E eu fui gostando tanto do sofá, que ele passou a ser até um problema, porque eu gostava de assistir
até os últimos programas, porque a minha família acorda muito cedo, sempre foi assim. Eu também acordo cedo, mas eu gostava de ficar, eu era a última a desligar a televisão. Eu com 12 anos de idade. Então eu convenci a minha mãe, meu pai, a ficar ali no sofá e começou a se tornar um hábito. Em dias que estava fazendo frio, eu levava comigo cobertores, edredons e ficava assistindo o meu programa predileto na TV ou um filme. E eu só saía dali quando acabava o programa ou acabava o filme. Mas, em verdade, eu deixei de sair dali porque ia batendo o cansaço e eu estava com todos os meus apetrechos prontinhos. Eu transportava para o sofá meu travesseiro, eu levava para o sofá meu edredom, meu cobertor. Então, como eu era a última a desligar a TV naquele programa predileto, ali eu me deitava e ali eu comecei a dormir, sem, lógico, evitar confusões e conflitos com a minha mãe, porque ela não queria. Não, eu não quero que durma aqui na sala, eu quero que você durma no teu quarto, senão você vai se acostumar com isso. E eu cismei, eu era apaixonada pelo tal do sofá. Era muito macio, gostoso. E uma vez que eu me acomodava ali, a ninguém me tirava mais para me levar para o quarto. E toda noite era assim, toda noite. Mas, naquela noite, depois que morávamos na casa, havia mais ou menos uns 6 meses, eu tinha já inclusive completado 13 anos. Eu tinha feito aniversário. Eu me lembro que foi logo após uma semana depois do meu aniversário de 13 anos. Naquela noite, eu ia viver uma experiência que eu passo a narrar agora e que eu não desejo a ninguém. E eu só era uma menina. Eu estava dormindo, mas neste momento em que tudo aconteceu, eu fiquei entre a acordada e a dormindo. Vocês já ouviram falar da paralisia do sono? Foi exatamente isso que eu tive, porque o ambiente era aquele. A sala, a TV havia dormido ligada, porque eu acabei adormecendo, ela estava fora do ar. Sabe quando a TV sai da sintonia? Ela estava fora do ar. Então eu, do sofá, estava tudo escuro, apenas a claridade da televisão fora do ar, com aquele chuvisco característico de TV fora do ar. Hoje quase não se vê isso, mas antigamente era muito comum de acontecer. TV fora do ar e aquele chuvisco na tela. De repente, eu percebi que tinha mais alguém naquela sala. Eu não consegui mover a minha cabeça, no entanto, eu consegui mover os meus olhos. E exatamente à esquerda da televisão, eu vi. Era um homem que estava sentado numa cadeira de rodas. Este homem estava me observando. A cabeça dele baixa, me parecia velho, os cabelos brancos, mas eu não podia concluir com certeza em decorrência da falta de visibilidade, porque estava tudo escuro, a única claridade, a tela da TV, mas ele estava no lateral da TV e não na frente, ele estava à esquerda da TV, de forma que a visão que eu tive foi exatamente essa. Quando eu me apercebi que aquele homem estava ali comigo na sala, eu comecei a me apavorar.
E me apavorei mais ainda quando tentei me mexer do sofá e não consegui. Eu não conseguia mover a cabeça e eu não conseguia falar. Mas se eu não conseguia falar, o homem falou com uma voz rouca. O homem disse: eu tô doente. Eu preciso descansar. Esse é o meu lugar. O sofá é meu. Eu preciso descansar. Foi nítida, apesar de fraca. A voz realmente ela era de quem estava doente, de quem tinha problemas. Mas apesar disso, ela foi clara, foi nítida. E eu queria responder para ele que eu iria ceder então o lugar que era dele. No entanto, a fala não me saía. Assim como eu tentei me mexer para correr dali, fugir dali e não consegui. E o homem, sentado numa cadeira de rodas, mas eu também não tinha visão completa da cadeira de rodas, mas era uma cadeira de rodas. Ele continuou me fitando com o restante do corpo coberto por uma sombra incomum. Então não dava para eu ver se era um cobertor. Era uma sombra incomum que cobria o restante do corpo daquele homem. E ele repetiu: eu tô doente. Esse lugar é meu. Eu preciso descansar. Eu preciso descansar. Eu tentava falar, mas a voz me era abafada pelo medo. Eu tinha dificuldade para cobrir o meu rosto, porque a tentativa minha era de cobrir o meu rosto, porque eu não queria mais ter aquela visão. Eu não queria mais olhar e ver aquele homem ali. No entanto, nem isso eu conseguia. Como sequer eu conseguia virar a minha cabeça, o meu pescoço não se movia, porque eu queria desviar o olhar dele. O homem continuava falando e usando uma entonação diferente. Você não tá vendo que eu sou doente? Vamos! Vamos! Você não tá vendo que eu sou doente? Eu sou doente. Vamos! Sai daí. Sai daí. Meu Deus. Eu queria sair. Eu queria correr pro quarto da minha mãe e do meu pai, mas eu não conseguia me mover. Eu estava presa no sofá. O sofá parecia ter uma cola, uma super bonder, que havia fixado o meu corpo ali. Eu não conseguia mexer. Nada, absolutamente nada. Eu só mantinha meus olhos abertos, e os meus olhos abertos iam direto na figura daquele homem, que reclamava: vamos, não vê que eu tô doente? Sai daí, sai daí, você não vai sair? Eu tentava ignorá-lo. Eu tentava rezar para que o pesadelo passasse e terminasse. Será que é um pesadelo? Não, eu tô acordada, tô vendo tudo isso. Só que eu não consigo me mover. Tentei mais uma vez me levantar para conseguir chegar até o quarto do meu pai e da minha mãe. Não deu. Foi nesse instante que o velho da cadeira de rodas, ele se colocou de pé. Então, não era aleijado, porque estava numa cadeira de rodas. Ele se colocou de pé. E ao ficar de pé, aquela sombra que cobria o corpo dele continuou. Era uma sombra que não me deixava ver absolutamente nada do corpo do homem. Eu apenas vi o rosto, a cabeça, cabelos brancos, a boca
que se movia ao falar. Isso eu via. E o homem caminhou na minha direção, sem que eu pudesse ouvir seus passos. Ele não tinha aquela coisa de arrastar o pé pelo chão, porque se houvesse isso, eu queria que alguém mais na casa escutasse. Não, ele vem ao meu encontro, ele vem caminhando. Eu sabia que era caminhando, mas parecia que flutuava. Ele não produzia som, nenhum som ao caminhar. E olha que era assoalho na casa. Não era chão cimentado com ladrilho. Não era taco. Não, era assoalho. Qualquer pessoa que andasse ali acabava produzindo um som. Ele não. Ele praticamente flutuou. E quando ele chegou do meu lado no sofá, ele deitou o seu corpo gelado sobre o meu. E como ele era pesado para um velhinho doente, que quando eu olhei me parecia muito magro, eu via os ossos do seu rosto. Ele era extremamente pesado e o corpo dele agora me esmagava. O peso daquele homem me esmagava. E nesse momento ele começou a rir. Ele, o velhinho, ele começou a rir. Uma risada macabra, aquela risada de psicopata. Eu pensei que a minha mãe e o meu pai fossem ouvir a risada. Não. Ninguém escutou. Ninguém ouviu. Senti um calafrio ao perceber que o corpo dele estava congelado e rígido, como se estivesse morto há dias. E conforme ele gargalhava, numa risada quase que forçada, eu sentia um bafo, um cheiro. Eu não sei que cheiro era que eu sentia, mas a risada dele vinha com uma baforada indefinida, porém mal cheirosa. Aquilo tudo que eu vivi era tão real que eu posso aqui descrever as sensações que eu sentia com imensa riqueza de detalhes. O velho me mobilizava apenas com seu peso, como se ele quisesse descansar ali mesmo. Os momentos de agonia duraram até o momento que eu consegui soltar um grito. Ai! O grito saiu. E aí a voz saía. E eu gritei: maldito! Sai de cima de mim! Sai de cima de mim, maldito! Foi quando, pela fresta da janela da sala, o sol anunciava mais um dia que estava amanhecendo. Eu consegui agora sair das amarras daquele sofá. Meu corpo estava livre. E a primeira coisa que eu fiz, corri, entrando no quarto do meu pai e da minha mãe. Ela estava assustada com o grito que eu havia dado. Já estava sentada na cama. Meu pai, idem. Eu mergulhei na cama. Eu tinha 13 anos. Eu mergulhei na cama de uma forma, com uma violência, que o estrado da cama se quebrou. Pendeu de um lado.
Mas ainda assim, papai e mamãe me abrigaram, me acolheram. Foi quando eu, chorando, contei para ele e para ela tudo o que se passou. Papai e mamãe me confortaram, fizeram comigo uma oração. Depois papai buscou suas ferramentas para consertar o estrado da cama, o que ele fazia com facilidade devido ao marceneiro experiente que era. E nesse dia eu até consegui faltar da escola, de tão assustada que eu fiquei, de tão assustada. Mas lá na sala de aula, o Pedro era um amigo, mais do que amigo, a gente gostava um do outro. E o Pedro, quando observou que eu não tinha ido num dia importante, uma vez que nós estávamos nos preparando para a prova, ele passou lá em casa, o Pedro, para conversar comigo. Detalhe, o Pedro, ele era filho da senhora que nos alugou a casa. O Pedro foi lá, me levou a matéria. Havia aquele interesse mútuo entre mim e ele. A gente se gostava. Pensava naquelas coisas do namoro muito próximo do infantil. E eu, enquanto estava copiando a matéria que ele foi me passar, que era importante para a prova, eu acabei contei para ele, sem deixar escapar um detalhe do porquê que eu não tinha ido à escola e da forma como tudo aconteceu. Ele deu um salto, Pedro. A face dele ficou vermelha. Ele se ruborizou de maneira inexplicável. Ficou vermelho. Me olhou assustado. Até gaguejou num comportamento nada casual da parte dele. E ele disse a mim: olha, eu tô impressionado. Eu tô impressionado, Célia Regina. Por quê? Não sei se é coincidência. Como assim? Coincidência o quê? Eu perguntei para ele, já com os olhos arregalados. Quem morava aqui, nessa casa, era meu tio. Meu tio morava aqui há anos atrás. Ele estava velho e depois de ter a doença diabetes, acabou tendo um pé dele amputado e ele foi para uma cadeira de rodas. Ele morreu aqui nessa casa, num dos quartos. O sofá foi ele quem mandou fazer. Era o lugar preferido dele. Ele mandou fazer logo após ter ido para a cadeira de rodas. O sofá ficava exatamente da altura da cadeira de rodas dele, de forma que ele não tinha dificuldade de sair da cadeira de rodas e passar para o sofá. Era a mesma altura. Por isso que o sofá é especial e foi especialmente feito para ele. Será que você viu o meu tio? Não sei. Só sei que tudo foi tão macabro, e respondi para ele com voz acanhada. Então, se foi um pesadelo, foi muito real, né, Célia? Muito real. Se foi real, não posso afirmar com certeza. Só sei que, na noite seguinte, eu resolvi dormir no meu quarto. Nunca mais na sala. Se foi real ou não o pesadelo, ou o que eu vivi ali, que eu não posso chamar aquilo de sonho, porque eu estava exatamente no lugar que eu estava deitada. Vi tudo. Então eu não sei dizer se foi real ou pesadelo, com certeza não posso.
Só sei e afirmo que no dia seguinte, a partir da noite seguinte, eu passei a dormir no meu quarto. Na sala nunca mais. E nunca mais naquele sofá. Nunca mais. Depois, o meu pai e a minha mãe, assustados que ficaram, deram um jeito. Meu pai, como marceneiro, se ofereceu para a dona da casa para dividir o sofá. O sofá era muito longo. Ele era um sofá muito longo. Então meu pai, como marceneiro, fez uma divisão. Deu para se aproveitar o sofá e ainda 2 pequenas poltronas. Daquele sofá, ele se transformou num sofá e 2 pequenas poltronas que foram negociados pela dona da casa. E aí veio para minha casa um novo jogo de sofá. Continuamos na casa, porque a casa era muito boa. Meus pais não queriam abrir mão dela. 2 anos depois, isso eu sei bem que foram 2 anos depois, porque eu tinha 15 anos. Um dia, ao acordar de madrugada, sentindo sede e vontade de ir ao banheiro, eu de novo tive a visão. Eu vi de novo o mesmo Senhor sentado na cadeira de rodas. Mas dessa vez, ele não falou comigo. Ele nem olhou para mim. Ele estava sentado na cadeira de rodas, com cabelos brancos, cabeça baixada, mas não dirigiu a palavra a mim. Parece que ele estava com as pernas cruzadas. E eu olhei, eu me lembrei, eu estava acordado, me lembrei das informações passadas pelo Pedro, de que ele tinha amputado o pé direito. Então eu procurei, ele estava com as pernas cruzadas, eu procurei, até me atrapalhou para eu determinar que perna que era, mas eu vi que uma perna estava apoiada na cadeira de rodas, a que estava apoiada tinha o pé. Mas a que estava cruzada sobre aquela não mostrava, só se via a barra da calça, eu não via o pé. O que ajudou a configurar que de fato fosse o tio dele que estava ali. A partir desse dia, eu tinha 15 anos e surgiu uma oportunidade maravilhosa de me mudar com uma tia que havia se mudado para a cidade do Rio de Janeiro. Eu tinha grande vontade de ir para lá. Aproveitei. Falei com os meus pais, que sempre adoraram essa tia, e fiz a mudança. E foi lá que eu acabei construindo toda a minha vida. Mas essa passagem eu jamais irei esquecer. Foi muito significativa. Tem muita gente que me pergunta, nesse momento da história, e o Pedro? Que pena. Não deu certo porque nós fomos apenas namoradinhos do tempo da escola. Depois que eu segui para o Rio de Janeiro, acabei seguindo por outros caminhos e ele também. Mas esta é a história da Célia Regina. Essa era a história que eu tinha para contar. Se você gostou, curta dando o seu joinha. Deixa o teu comentário aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, aproveita e manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem o merece.